Olá, meus amores! Aqui quem fala é Andy Harvard, também conhecida como Gleicemia, conhecida por pouquíssimas pessoas como Dreama, e se perguntarem meu nome no Equador, podem dizer Cilendi. Eu participei do Paper Race 2 vezes, perdi as duas. Eu participei do DQC, venci uma e perdi outra. Perdi o Tongue Pop, que não existe mais. Daí eu fui lá e venci o Gag, venci o Dragstein, venci o Inky Models. Daí eu perdi o Okur pra Paradox e depois eu venci no Bárbaras Arcade. Isso tudo ao longo do quê? Uns 12 anos de carreira de Paper Drag. Então estou aqui muito velha, muito kakura pra jogar os looks de vocês, olha que legal. Ah, e é claro que do meu lado tem a convidada. Oi, meus amores, aqui quem fala é a Arpia, a sua elfa de mini saia favorita. E hoje eu venho aqui dar muitos chutes, boots e tuts para as meninas do cast com a runway com o tema Umbrella Extravagância. Então, acompanhe. E o que é um guarda-chuva? É um objeto que guarda a chuva para você não se molhar. Então é muito importante que hoje ninguém esteja molhada. Eu vou levar isso muito a sério na hora de jogar os looks. Começando com Teresa Bauhaus, e hoje ela não está de Bauhaus, está de Art Deco. E como eu sou uma cadelinha do Art Deco, eu amei, as cores estão lindas, adorei a silhueta. Parece um abajur e não tem nada mais Art Deco do que isso, então pra mim é tudo. Vovó Terry. Então, Terry, eu adorei esse look. Gostei muito das cores que você utilizou. Achei ele extremamente classudo, elegante. Adoro como o cabelo se mistura com o guarda-chuva. Adoro esse tecido caído. Dá toda uma elegância, sabe? Uma extravagância. Quero que a runway pede. Simplesmente adorei. Estou obcecada nessa transparência também. Achei super, super, super interessante o conceito. Então, pra mim, é tudo. A próxima é a Belly X, ou Bellix. Não sei. Eu achei bonitinha a estética Monster High do look, né? As cores estão bonitinhas, mas eu acho que o guarda-chuva ficou um pouco de segundo plano, não tá tão integrado no look, e me incomoda algumas partes que não combinam tanto. Acho que a manga rosa não combina com a parte violeta, e a bota, mesmo sendo linda, também não faz tanto sentido com o resto do look. Então, pra mim, vai ser um boot de bota, que está linda. Agora, Ishi Belix. Então, Belix, eu adoro essa bota, eu acho assim, ela super detalhada. Só que eu acho que ela não conversa com o restante do look. Eu não entendo esses leques acontecendo, pra mim eles foram desnecessários na composição. A Belix tá meio travada, não sei explicar, mas eu acho que a pose também não favoreceu o seu look. E essa textura, essa vibe gótica, trevosa, não passa por todo o look, sabe? Parece que ela só fica ali no vestido e no guarda-chuva. Então, pra mim, infelizmente, é um boot. Ai, como ela é cítrica. Chegou a vez da Moxilina. Eu adoro a estética laranja. Acho que fez sentido isso da laranja aberta, mas eu não gosto muito de como as formas estão no look. Acho que ficou um pouco literal demais, tanto no guarda-chuva quanto na saia. Então falta um pouco um trabalho de design para essa laranja ficar um pouco mais abstraída e não tão óbvia. Então, pra mim, hoje vai ser um boot com gostinho de laranja. Amoxicilina. Eu achei extremamente criativo a sua percepção do guarda-chuva extravagância, né? Eu achei extremamente interessante a questão da laranja cortada. Eu achei um charme, um mimo. Eu adoro ele acontecendo, né? Por mais que você foi literal, né, em fazer o formato da laranja, ele é um look agradável aos meus olhos. Eu acho ele muito interessante. Então, pra mim, é um look. Agora é o look da Apenas Mark. Que nome chique. Eu não sei se eu entendi muito bem o conceito, mas eu ouvi o conceito, mas não sei se meu cérebro absorveu direito. Mas eu gostei muito de como as formas estão distribuídas. Eu acho legal a forma que o look é grande embaixo, imitando o guarda-chuva. Acho que funciona bem. E as cores estão ótimas, então vai ser um tute. Eu adoro esse guarda-chuva, achei muito interessante. Ele tem orelhinhas de gato, achei assim, bem criativo da sua parte. Gosto do glitter, eu sinto uma mistura de Barbie sereia com Barbie fada, sabe? Me passou essa vibe. Só que a única coisa que me incomoda no seu look é essa questão desse em volta do pescoço, desse adereço. Pra mim, ele é completamente vago ali, ele tá sobrando, não precisava. E é isso, e pra mim, o seu look é um tute. Karma, vamos lá. Eu gosto do torso do seu vestido, eu achei interessante como ele acontece. O seu guarda-chuva fechado, eu não entendi muito bem a questão. Eu achei que ele poderia estar aberto, sabe, aproveitando mesmo a runway.
Mas eu gosto dessa saia. Eu gosto da saia de baixo, na verdade, porque a do meio eu acho que não tem muito sentido ali, sabe? Uma estrutura que ficou meio vaga, sabe? Eu gosto do salto com o adereço ali de a ponta do guarda-chuva, né, pra segurar, mas acredito que poderia ter feito de outra forma. O cabelo é interessante. Eu acho que ele é um look, assim, que falta algo a mais, sabe? Por isso é tudo. Chegamos no look da Karma, porque Karma is a bitch, she should have known better. Desculpa. Eu amei, achei lindo. A forma do guarda-chuva tá muito presente. Eu adoro como você usa esses cristalzinhos simulando a chuva. Acho que fazem muito sentido com as cores do look e atribuem um detalhe muito bonito. E gosto muito de como você faz essa silhueta. Ela tá muito fashion, tá muito bem trabalhada. E acho que tudo no look casa muito bem, é um visual muito coeso. Não sei se você precisava estar segurando esse guarda-chuva, porque o look já diz guarda-chuva, mas eu amei, é um tutti. Lady Eve, eu adorei que você trouxe o guarda-chuva ao contrário, né? Invertido. Como se você fosse o cabo que segura ele, né? Achei isso interessantíssimo. O seu look, ele é bem construído, né? As pedrarias eu achei bem interessante. Eu só acho que essa pose, acho que não te valorizou. E esse cabelo também não é conectado com a questão do look. Eu acho que faltou uma extravagância. Não precisava desse cabelo mais camp. Já que o vestido já é assim, meio camp, né, sabe? Se você puxasse ali, quem sabe, um coque alto, eu acho que casaria mais com o seu look. Mas de qualquer modo, ele é muito bom. Eu acho ele muito interessante. E pra mim é um fruit. Gosto das cores, o preto e o dourado funcionam bem. Mas eu acho que algo na forma do look está um pouco confuso. A parte que está embaixo do guarda-chuva pra mim parece um pouco amassada. Acho que é uma questão de proporção do desenho mesmo, porque o design do look é bem legal. Eu gosto da ideia das estrelas saindo dessa noite. Então, mesmo com esse problema de execução na forma do look, que acho que podia ser resolvido facilmente com as proporções do desenho, eu vou dar um tutti. Chegando aqui no look da Versace, eu ouvi a descrição e achei muito boa a ideia da chuvasta. Você conseguiu traduzir isso muito bem nas cores, nos detalhes e nessas mutações que tem no look. Meu problema é um pouco com a forma do look. Eu acho que essa pessoa saindo da perna não fica legal na silhueta. Fica um pouco pesado demais nessa parte de baixo do look, que já tem essa saia enorme. Também acho que o guarda-chuva ficou um pouco de lado no design do look. Eles estão pro lado de fora e quando você olha no centro você não vê nenhum guarda-chuva. E mesmo você falando que você usou o guarda-chuva pro tecido do vestido, é muito fácil falar isso quando não é um desafio de costura, de desenho. Então acho que falta incorporar melhor esse guarda-chuva, porque a ideia estava perfeita. Então, eu vou dar um boot. Mas, muito boa ideia. Versace. Então, querida, eu adorei a sua criatividade. Porém, achei que você pesou um pouco a mão, sabe? Não precisava de tudo isso. Mas eu acho interessantíssima a questão das cabeças, né? Dos torsos ali extras. Acho muito legal. Você trazer o fato de ter 3 guarda-chuvas, achei isso muito interessante também. Adorei a headpiece conectada com a sua cabeça ali. Muito legal, né? Só que eu acho que esses elementos podiam ser um pouco melhor trabalhados na composição, sabe? E esse ciano, né, meio solto ali, eu achei que não combinou, sabe? Não passou a vibe. Eu acho que meio que ofuscou ali o seu look. Porém, é muito interessante a ponta ali ter um guarda-chuva. E eu achei muito interessante esse look, apesar dele ter pesado um pouco a mão. Então, por isso, é um tutti pra mim. Alejandro. Eu gostei, acho que foi um look um pouco mais safe, mas o guarda-chuva tá muito claro em todas as partes do look. E a cor é linda, então acho que tá muito bem executado. E consigo ver claramente o guarda-chuva num design que é bem fashion, é bem construído e é bem coeso. Então pra mim vai ser um tutti. Alejandro, achei muito legal a questão do seu look ter as pontas ali semelhantes a de um guarda-chuva também. E ter essas partes de guarda-chuvas toda em volta do seu look. Acho legal que dá uma impressão que é um bicho aquático, sabe, de guarda-chuva. Achei isso muito interessante. Adorei o guarda-chuva pendurado ali, pequenininho, bem suave, sabe, bem cante. Achei muito interessante mesmo. A mug tá bem legal, tá bem bacana. E pra mim é um tutzão, seu look é um babado. Estela Drago, então, querida, eu adorei a questão que o seu guarda-chuva é uma nuvem carregada. Gostei da bolsa. Só que em termos de look, eu acho que faltou ali pra você uma extravagância, sabe? Faltou ali uma questão de um look mais bem construído, mais bem trabalhado, porque no fim do dia é só, né, uma sainha, né, um vestidinho micro com bota, sabe? Eu acho que você poderia ter explorado novos horizontes, sabe? Achei que você se prendeu ali mesmo no conceito, você poderia ter ido muito além. Então, pra mim, é um boot. Eu acho que você partiu de uma ideia legal de fazer a chuva. Fica legal o guarda-chuva sendo a própria chuva, o guarda-chuva sendo a própria nuvem, mas você não conseguiu incorporar isso no design. Eu acho que o design ficou um pouco simplista demais
e não conversando com o guarda-chuva. Como o guarda-chuva era uma nuvem, você poderia ter feito a chuva saindo dela, você poderia ter feito as formas que estão no look incorporarem, chegarem nessa nuvem, você podia ter feito movimento no cabelo para indicar uma tempestade. Acho que foram muitas oportunidades perdidas de trabalhar sua ideia. E daí quando a gente vê a roupa, ela fica um pouco simples demais comparando com o que poderia ser. Então eu não vejo tanto um aproveitamento tão bom do guarda-chuva que você fez, mesmo sendo uma ideia legal, criativa. Então vai ser um boot, mas acho que fica a dica de trabalhar melhor a sua ideia no design inteiro, não só no acessório. E vamos terminar com o look da Bubalu. Eu acho que você foi muito inteligente em pegar essa ideia de ser uma queen manual como a matriz do look. E você aproveitou isso bastante no design, né? A gente tem esse cano, essa alça do guarda-chuva virando lápis. E gosto muito como a forma do lápis descascado, apontado, constrói em todo o vestido. Eu acho que esse cabelo comprido deixa um pouco pesado esse centro do look, porque já tem essa capa, já tem essas formas grandes do lápis. Você ainda coloca um grande volume de cabelo atrás, fica um pouco sem respiro na silhueta, mas no final das contas eu gostei bastante da ideia de como você executa o vestido. Só prestar um pouco de atenção na peruca que você escolhe para combinar com isso. Então pra mim é um tut, Buba tut, Bubalu. Bubalu, eu achei extremamente criativa a ideia de você trazer essas cascas de lápis, né? Como se fosse um guarda-chuva. E o guarda-chuva ser um lápis. Achei isso muito interessante. Eu gosto da questão do echarpe, né? Do vestido, né? Ser uma casca de lápis, sabe? Só que eu acho que você poderia ter dado uma ênfase melhor no seu guarda-chuva, sabe? Acredito que ele ficou um pouco apagado ali, ainda mais que ele tá atrás de você, sabe? E mescla ali um pouco com a roupa. Mas de modo geral é um look que eu achei extremamente criativo, né? Ele é uma silhueta básica, porém funciona no geral. E esse cabelo também achei um memo, né? Ele é meio esvoaçante ali, sabe? E pra mim é um tute. E é isso, pessoal. Parabéns pela criatividade, parabéns pelos looks. Ninguém se molhou, tava todo mundo bem protegida. Até uma próxima, se tiver. E se quiserem tirar satisfação sobre qualquer questionamento que eu fiz sobre essas ideias, podem me mandar DM. Meu arroba é AndyHarvard com S em algum lugar. E muita sorte pra competição, muita sorte pra todo mundo. Mesmo não podendo acontecer isso, que todo mundo vença, muita felicidade. E é isso, meus amores. Obrigada por terem ouvido até aqui. Foi uma honra pra ter participado. Obrigada, Cis, pelo convite, minha irmã. E é isso, arrasem muito na competição, continuem assim, lembrando que vocês são artistas incríveis. E se vocês não podem amar a si mesmas, quem vai amar vocês? Então, ó, um grande beijo e amor próprio. Um beijo de arpia. Olá, eu sou a Robone, a robô substituta da querida Cis. Vim aqui, primeiramente, agradecer a presença das nossas convidadas que comentaram bastante nesse episódio. Ah, e o trend alert da semana é: se chover, não molha, porque guarda-chuva tem de sobra. KKKK. E eu não esqueci, preciso soltar um recado importante que a Cis deixou gravado. E aí, meus queridos e queridas, aqui é a Cis. Infelizmente, eu não estive presente nesse episódio, porém eu tenho algo a revelar. A rainha que acumular mais chutes até o último episódio do Fashion Breve Review vai ganhar um Pix de R$40. E a rainha com mais boots também ganhará um Pix de R$10. E aí, gostaram da novidade? Vejo vocês no próximo episódio. Bye! Tchau, tchau!